Boa noite. Eu me chamo Maria Aparecida Fritz Santini. Morei desde a minha infância em Alto Piqueri. Atualmente moro em Umuarama. E na época que o padre José Carlos Parra Pires foi para Alto Piqueri, foi uma transformação tremenda, tremenda. A igreja que, assim, eu até me emociono agora. A igreja que estava assim vazia, mais frequentada por pessoas idosas, de repente, em tão pouco tempo, tão poucos meses que ele conviveu lá com a gente, né, foi transformada. Ele tinha um jeito todo especial de celebrar. Desde a primeira vez, assim, ele encantava. Ele parecia mel, atraindo as pessoas para a igreja. Ele tinha um jeito especial de levantar ali a hóstia, que não tinha como. A gente sentia forte a presença já de Jesus ali naquele sacerdote. Todos os sacerdotes a gente sente. Mas o padre José Carlos, em tão poucos meses, aquela igreja ficou cheia. Nunca nós tivemos missa às 6 horas da manhã. Nós começamos a ter essas missas às 6 horas da manhã, a igreja lotava. E tinha uns cânticos que marcava assim, demais, demais. E ele falando sempre, ele tinha assim, uma afinidade muito grande com as pessoas humildes, com os mais fracos, ali as pessoas, também os moradores de rua, e ele falava tanto. E a gente, nessa época, nós tínhamos um grupo que era mulheres assim voluntárias, era cooperativista, porque foi formado através da cooperativa Copagro, da época de Alto Piqueri. Era um grupo de amigas que a gente fazia cobertas para distribuir às pessoas carentes, cestas, fazia assim, almoço também. Até aqui tem hoje a dona Clarice, que era das cooperativistas. E daí eu estava à frente dali da coordenação, era eu e a Santina Rister, e a gente fazia os nossos trabalhos, e era tudo assim, a gente fotografava, escrevia, tinha assim, a gente fazia um livro, né? E daí nós falamos assim, vamos lá mostrar para o padre José Carlos, ele tem tanto amor ali às pessoas carentes, vamos falar desse trabalho nosso? Nós fomos, ele era muito receptivo. Na casa paroquial tinha uma varanda muito grande, e eu me lembro ali, a gente sentada, a Santina de um lado, eu do outro, e nós mostrando aquele livro para ele, né? E ele falou, nossa, que trabalho bonito. E daí ele falou assim, olha, vocês sabem que o meu sonho aqui é fazer um trabalho junto com pessoas carentes, pessoas, moradores de rua, pessoas assim que foram ali, perderam o sentido da vida, se entregaram à bebida, e foi falando desse sonho dele, né? Para fazer essas pessoas voltarem a ter esse sentido da vida. E como que nós fazemos isso? Levando o amor de Jesus. Nós precisamos falar desse amor de Jesus. E ele falava assim, com aquele amor tão grande, né? Daí ele falou assim, irmãzinhas, ele tinha esse costume de chamar a gente de irmãzinhas, irmãozinhos. Irmãzinhas, que bonito esse trabalho, mas como que vocês fazem quando vocês vão entregar essas cobertas, essas cestas? A gente assim até se olhou, eu e a Santina, como fazem. Falou, padre, a gente entrega pessoas carentes, as pessoas faz ali assim, né? Uma triagem mais ou menos, e nós vamos entregar. Daí ele falou, só isso, minhas irmãs. É muito mais quando você entrega alguma coisa para uma pessoa carente, quando você leva alguma coisa, você tem que olhar nos olhos da pessoa, você tem que conversar com essa pessoa, você tem que mostrar para ela que ela é importante para Deus, mostrar para ela esse amor. Aquilo marcou muito, muito assim para mim, né? Dessa maneira que ele falou ali, né? E ele pegou e falou, pois é, aqui eu quero fazer um trabalho assim, com essas pessoas que perderam o sentido da vida, mas eu preciso de gente para ajudar. Quero contar com vocês, minhas irmãzinhas.
né? E falando, eu falei assim, olha, quero pensar, até ele falou assim, de ter um local para estar acolhendo, para estar levando o amor de Jesus, né? E eu sei que esse foi meu primeiro encontro ali com o padre. Um segundo encontro, eu ia ser madrinha de batismo no Mato Grosso do Sul, de uma criança, um filhinho de uma sobrinha minha. E daí eu tinha que ir lá, tinha que pegar um atestado. Mas o que aconteceu? Um dia antes, eu vim para Umuarama, que eu não estava muito bem, e fazendo os exames de mamografia, a médica detectou que eu estava com um nódulo no seio. E eu estava, assim, arrasada. Uma, porque ia viajar, né, ali, e com esse problema, eu estava, nossa, acabada mesmo, né? E daí eu fui lá. Eu fui lá para pegar esse atestado com o padre. E eu cheguei, assim, a hora que eu cheguei e saí, né, entrei na sala dele, ele falou assim, irmãzinha, por que você está tão aflita, tão angustiada? Nisso eu não falei nada, ele levantou, ele impôs as mãos na minha cabeça e começou a fazer uma oração. Ele falou, irmãzinha, alivia o teu coração, você não tem nada disso que você está pensando. Daí eu já tinha falado que eu ia, né, estava para pegar esse atestado, falou, vai viajar, depois você vai ao médico, e você vai ver que você não tem nada disso que você está pensando, dessa doença. Eu falei, mas daí até eu lembro, assim, de aliviado, o coração parece que tirou toda aquela aflição. Eu falei, padre, eu não falei nada para o senhor do que eu tenho. Daí ele sorriu e falou, Jesus falou, Jesus me falou. Bom, então, esse foi as duas assim, experiências ali com o padre, né? Mas, então, depois da morte dele, assim, há anos passados, até está aqui a dona Clarice também, que era uma companheira ali, nós fomos fazer uma novena de terço à tardezinha, aonde que tem a capelinha dele. É eu, a dona Clarice e a Terezinha Stefanoni, que já é falecida. E nós fomos durante 9 dias, a gente ia bem à tardezinha, uma que era verão, uma que também já tinha feito os nossos afazeres, e a gente ia ali bem à tardezinha, no final da tarde, ia rezando, né, o rosário, o terço, mas dava para rezar o rosário, e a gente chegava na capelinha, acendia uma vela, e rezava, concluía as orações e voltava. Bom, no 9º dia que a gente foi fazer, nós fomos, era bem à tardezinha, nós levamos rosa colhida nos nossos quintais, assim, fomos com um buquê de rosas. E daí a gente chegou lá, mas o que aconteceu? Nós esquecemos de levar água, e próximo, não tinha água por ali. E lá tinha uma garrafa, dessas garrafas PET, cortada o gargalo, onde era colocado flores, assim, né, quando a gente levava, ou se alguém levava, mas a garrafa estava vazia. Nós colocamos as rosas, e daí, no outro dia, cedinho, a gente combinou assim, olha, nós vamos lá novamente amanhã para levar água para aquelas... colocar água lá para aquelas rosas, né? E nós fomos muito cedo. A gente levantou, assim, acho que era umas 6 e pouco, 6 e meia da manhã, a gente já estava indo para lá. Nós chegamos lá, e qual não foi a nossa surpresa? As rosas estavam na vasilha com água, cheia de água, e exalava um perfume de rosas. Nós, assim, nós ajoelhamos, e a gente olhava admirada. Daí eu falei, gente, e essa água? Quem veio trazer água à noite aqui para essas rosas? A gente ficou assim com o coração, a gente sabia que algo extraordinário tinha acontecido ali. E eu sei que nós voltamos assim, felizes ali, sabendo que algo extraordinário tinha acontecido. Bom, para concluir daquela conversa que eu esqueci de falar, que eu tive com o padre, que ele deu ali o atestado, que ele rezou para mim, ele falou, né, irmãzinha, vai lá, né, para esse lugar, quando você voltar, vem aqui para conversar, daí você já foi também ao médico, vem aqui para a gente conversar. Mas que triste, foi uma semana antes do acidente. Quando eu voltei, eu não tive tempo de conversar com ele. Aconteceu o acidente, a morte dele,
E aquele caixão lá na igreja, São José de Alto Piqueri, a gente olhava assim, era Jesus, era aquele semblante, o jeito dele, os cabelos, tudo, a gente olhava, era como se a gente estivesse ali vendo Jesus ali. Então, foi uma experiência muito forte, e que Nossa Senhora interceda junto a Jesus pela beatificação do padre José Carlos Parra Pise. Obrigada.